A primeira coisa que eu quero dizer a respeito de revisão de poesia é que eu estou falando sobre a minha prática. Como eu disse anteriormente, eu sou especialista em literatura brasileira pela UERJ, o que inclui poesia, né? Mas eu não tenho conhecimentos profundos, eu não tenho mestrado sobre poesia brasileira, mas eu tenho bastante conhecimento, principalmente de revisão e de poesia contemporânea e canônica também. Então eu vou tentar ser bem sucinta no que eu busco na minha prática de revisão de poesia, porque muita gente vem falar pra mim que tem medo de revisar poesia. Não, é pelo contrário. Parece difícil, mas é mais fácil, porque a poesia é um espaço mais livre, porém, nem tanto. Eu tenho uma cola pra gente seguir mais rápido, pra vocês poderem me ver, né? E não perderem aqui o link junto comigo, eu e o escrevo. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber para você revisar poesia são as escolas de poesia brasileira. É importante que você saiba os movimentos literários que aconteceram no Brasil e que tiveram poesia, para que você possa entender um pouco da nossa mesmo construção poética. A segunda coisa que é importante é que convém que você conheça os estilos estruturais, canônicos, de que a poesia é feita, né? Então, assim, é importante que você conheça os tipos de rima, que você conheça também as métricas, isso é bastante importante. Ah, olha que legal, esse aqui é um carimbo do Escreve-se. Eu botei na minha mão. Aqui não funcionou, aqui funcionou. E é um carimbo do Escreve-se não, do meu livro, e eu botei para vocês especialmente. Bom, a terceira coisa é que você tem que ler poesia canônica e contemporânea, impreterivelmente. Você tem que conhecer porque os poetas fazem muitas referências a outros poetas para você não ficar tipo de desavisado boiando. A quarta coisa que você precisa saber é que poesia contemporânea não tem regra. Porém, quando você está trabalhando para o mercado editorial, um livro precisa ser coeso, porque senão ele parece uma misórdia incrível, parece que o poeta pegou um monte de... E tudo bem, se ele quiser fazer isso também, aí conta e risco dele. Mas precisa ter uma coerência interna. Então, prestar muita atenção em como o poeta constrói as suas letras capitulares, que são as letras maiúsculas, a pontuação, se ele vai optar só por letra maiúscula ou só por letra maiúscula, como ele vai fazer as estrofes, porque o que acontece? Quando ele segue mais ou menos essa coerência interna, não só facilita o leitor, como também quando ele faz uma inserção diferente, o leitor percebe. Porque tem muitas subjetividades que às vezes o próprio poeta acha que é uma coisa que vai chegar ao público leitor e não vai. E a gente precisa que o público frua o livro. O livro é feito para o público final, o livro é um produto, ele não é só uma obra de arte. Então ele tem que ser coeso. Eu tenho dois editores que são muito lindos, que eu amo muito, que são Débora e Thiago Rendelli, que falam isso e me ensinaram isso. Que um livro, inclusive, quando o leitor pega um livro, ele vê aquele livro coeso, ele entende que o poeta teve uma intenção naquela produção, que não foram folhas soltas, né? E, inclusive, se o poeta ele quer concorrer a concursos, uma pessoa mais especializada que vai avaliar o livro dele vai levar isso em consideração, porque ele pode achar que o poeta é muito iniciante, não sabe nem o que está fazendo, escreveu ali as coisas na adolescência, postou. Então é muito importante que a gente se preocupe com a coerência interna entre os poemas, né? Não é que existam regras, não é que exista nada escrito em pedra, mas tudo é intencionalidade na revisão da poesia. Então, quem revisa poesia tem que estar atento. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento é pensar que aquilo vai ser diagramado e que tem coisas que não são viáveis na diagramação, num produto comercial.
Então, o revisor ele tem que estar atento e tem que falar isso também pro autor, porque tem coisas que não são viáveis, nem tudo pode ser poesia concreta, entendeu? Então a gente precisa estar atento também a esses movimentos e alertar ali, conversar com o autor sobre essas escolhas, fazê-lo repensar, porque muitas vezes o revisor, depois do leitor beta e depois do editor, é a pessoa que lê o livro também de cabo a rabo. Então é muito importante ouvir o que o revisor está falando. E aí, nesse sentido, eu costumo ter uma revisão muito afetiva, pensar em como você fala com o autor, sempre pensando em sugerir, sempre que tiver uma dúvida, questionar, falar assim, por que você escolheu essa palavra? Qual é a intencionalidade? Me explica, me diz, para a gente criar, de repente, uma solução editorial que seja viável, né? Tanto para a tua construção, né? Concepção poética, quanto também editorialmente para o leitor fruir daquilo. Então, sempre sugerir, gente, nunca imponha nada para o autor. E sempre pergunte como ele se sente. Eu, pelo menos, faço muito isso nos meus comentários. Eu falo assim, cara, olha, você colocou isso aqui, essa palavra diferente, esse itálico, mas eu não sei, não tenho certeza sobre isso. Como é que você se sente com isso que eu tô falando? Criar um diálogo afetivo com o escritor. Tudo isso facilita muito. Eu amo revisar poesia. Eu descubro coisas belíssimas, eu me descubro nelas. E é óbvio que nem todo mundo tem uma prática igual a minha. Essa é a minha prática, é a forma como eu faço. Então hoje eu vou ficar por aqui. Um vídeo longuíssimo. Olha a cola.